E olha para essa ferramenta aqui, vê só um alicate velho, um alicate antigo e ainda de uma marca que hoje em dia muita gente pensa que a marca é fuleira. Mas uma pessoa que pesquisa, estuda a história das ferramentas, bate o olho nesse alicate aqui e sabe que isso aqui é uma relíquia. E esse daqui é um alicate Crescent, né? Crescent Tool Company, feito em Jamestown, Nova York, por volta do final dos anos 40 ou começo dos anos 50. E ele ainda tem um bônus, ele me foi enviado diretamente da cidade de Jamestown, a mesma cidade onde ele foi fabricado. E, é claro, ele não chegou nesse estado, ele chegou agarrando, porque ficou talvez décadas sem uso, e com aqui o acabamento dele mais fosco, né? Então, depois de fazer de desengripar, lubrificar e usar um polidor de alta qualidade. Eu gosto de usar o Simichrome, né? É um polidor excelente para a gente restaurar ferramentas. Eu consegui devolver a vida nesses alicates. Então, eles têm um acabamento aqui no cabo, um padrão chamado Checker Dot, né? Que é uma arte que a Crescent fazia aqui no cabo, para dar mais aderência. O corte, ele tem um corte por cisalhamento e mordentes cruzados. No catálogo da Crescent, ele era anunciado como Radio Pliers, né? Alicate para técnico de rádio. Na época, né? Final dos anos 40, anos 50, eletrônica não é como a gente conhece hoje, né? Hoje em dia, na verdade, a eletrônica são circuitos ali SMD, BGA, coisa que quem viveu ali nos anos 50 nem imaginava, né? E a gente ainda tem uma fase intermediária dos componentes True Hole, né? Agora, nessa época aqui, eletrônica era uma coisa assim eletromecânica, então tinha rádio, telefonia analógica, centrais de telefonista, os componentes eram grandes e robustos, né? Então você precisava de ter uma ferramenta que lembra um alicate de mecânico, porém mais refinado para o técnico de rádio. É uma coisa sensacional. A Crescent, ela não é muito conhecida nos Estados Unidos pelos alicates, apesar de que essa linha de alicates slip joint deles eram bacana. Inclusive foi a Crescent que popularizou os alicates slip joint nos Estados Unidos, porque eles fecharam um contrato com a Ford, na época do Ford Model T. E o Ford ele vinha com um kit de ferramentas. Vinha uma chave de boca ajustável e um alicate slip joint que era feito pela Crescent. Então ela ajudou muito a difundir o alicate slip joint. Por isso que ele é chamado, aqui no Brasil muita gente chama de alicate tipo Ford, né? Porque ele vinha nos carros da Ford, os carros antigos da Ford. E esse daqui não é slip joint, ele não tem junta deslizante, mas ele tem aquela construção dos slip joint da Crescent. E aqui a gente está falando de um período que foi auge da produção da Crescent. Então a Crescent ela foi fundada em 1907 por um imigrante sueco que chamava Carl Peterson. E na cidade de Jamestown, ele fundou a empresa Crescent. Tenho muito mais detalhes nessa história, eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas ele fundou a Crescent, ela funcionou até a morte dele, acho que foi em 1937, ele comandou a empresa. O filho dele assumiu a partir de 1937 e até 1960. O filho dele conduziu a empresa, era uma empresa familiar. E em 1960, essa empresa que estava bombando ali, né, muito atrativa, ela foi vendida para um grupo de investidores. Foi uma das primeiras, se não a primeira empresa de ferramentas americanas a cair na mão desses grupos, né? Mas nos anos 60, as ferramentas ainda tinham muita qualidade, não tinha aquela pressão por redução de custos, mandar fazer na China, no México, ainda não. Era só o início
desse tipo de coisa, né. Então nos anos 60 as ferramentas da Crescent ainda tinham muita qualidade, isso foi acontecer depois, né, depois de meados dos anos 70, anos 80, a coisa foi, decaindo, eles querendo cortar custos, então no final dos anos 60, acho que em 68, transferiram a produção de Jamestown para Carolina do Sul. Reduziu drasticamente o volume de ferramentas produzidas na cidade de Jamestown, mas a fábrica ainda funcionava. Em 1984, a fábrica da Crescent em Jamestown fechou. Então todas as ferramentas da Crescent, marcadas ali com Crescent Jamestown, elas são anteriores a 1984, né? E aí, depois disso, nessa época a Crescent ela pertencia à Triangle Corporation, depois Cooper Tools, e hoje em dia está no guarda-chuva do tal Apex Tool Group, né? E ainda tem o nome. Eles fazem questão de manter o nome Crescent até hoje, porque esse nome era um nome muito forte em ferramentas, era sinônimo de ferramenta boa, nessa época aqui de Crescent Jamestown, né? Eu peguei aqui dois materiais só para a gente demonstrar o corte. Aqui a gente tem um corte por cisalhamento. Isso era interessante para um técnico de rádio que precisava de cortar fios, arames, terminais de componentes eletrônicos. Então, o corte por cisalhamento faz um corte muito limpo. Um pipe grip, talvez para ajustar algum parafuso, coisa assim, né? E aqui mordentes cruzados, não muito agressivos, que te permite ter uma pegada mais firme, e esse cabo checker dot dá uma excelente aderência. Aqui a gente está falando de uma era anterior àquelas ferramentas com cabo revestido em vinil, né? E aqui uma abraçadeira de nylon, igual sempre costumo demonstrar. Também corta muito bem aqui uma abraçadeira de nylon. Agora, a Crescent, ela não era uma marca muito conhecida lá nos Estados Unidos pelos alicates, né? Eles até, igual eu falei, tinham uma linha de alicates bem interessante. Eles foram a marca que difundiram o alicate slip joint nos Estados Unidos, tem um mérito muito grande. Mas a ferramenta lendária da Crescent é essa ferramenta aqui, a chave de boca ajustável. Lá nos Estados Unidos eles chamam isso aqui de Crescent Wrench, né? Eu estou falando Crescent, mas aqui no Brasil a gente fala Crescente, né? Eu estou falando Crescent por hábito, né? Mas então, a Crescent Wrench, ela foi a primeira chave de boca ajustável a ser produzida nos Estados Unidos, e ela é de uma robustez invejável, é impressionante. Tem outras chaves de boca robusta? Tem, mas essa daqui é, vamos dizer, igual tem o alicate Channel Lock 420, né? O Petersen Vise Grip, tem a chave de grifo rigid, o martelo Estrin, né? São ferramentas que definiram a própria categoria, principalmente o alicate Vise Grip, a chave de boca ajustável da Crescent, o Channel Lock 420. Lá nos Estados Unidos, até hoje, quando um mecânico está conversando com o ajudante e pede ele, traz para mim uma chave Crescent, pode ser de qualquer marca, mas ele fala Crescent Wrench, né? Traz para mim uma Crescent Wrench, ou então traz para mim um Channel Lock. Pode ser um bom alicate bomba d'água de qualquer marca, mas eles falam Channel Lock. Ou então um alicate de pressão, traz para mim um Vise Grip, pode ser de qualquer marca. São ferramentas que definiram a categoria delas, né? Então essa chave aqui não é só nome, a Crescent, feita em Jamestown, é lendária. Até hoje você consegue comprar a chave de boca Crescent, mas não chega nem na sombra da qualidade de uma Crescent feita em Jamestown. E por mais lero-lero que esse pessoal tenta colocar, né? Quem pega e usa, sente na hora. É igual você pegar uma chave de grifo rigid feita em Elyria, Ohio, né? É outro patamar de ferramenta. Depois você pega uma rigid feita na China, não tem nem comparação, né? Então, aqui essa Crescent,
ela ainda traz a marca aqui Crestoloi, né, que eles criaram para competir com a Diamond Tool and Horseshoe, que era o principal concorrente deles, também fundadas por imigrantes suecos, né, da família Swanstrom, foi fundada pelo Otto Swanstrom. E na época eles faziam ferraduras e aí o cavalo caiu em desuso por causa do automóvel, quando o Ford lançou o Ford modelo T. Então muita gente deixou de andar de cavalo, passou a andar de carro, ferradura passou a ser menos demandado e chave de boca ajustável passou a ser mais demandado. E aí eles fizeram a transição de ferraduras para chave de boca, mas aí já é outra história, outra marca. Melhor não misturar muita coisa nesse vídeo, porque eu tenho aqui a chave da Diamond para mostrar também. Eu quero fazer um comparativo e contando a história delas, né? Então, voltando aqui para o alicate Crescent Jamestown, né? É um alicate muito bom e o que eu queria falar nesse vídeo era da qualidade e do prestígio, né? Do legado histórico da Crescent, para que as pessoas conheçam o valor que a marca teve, né? E a Crescent, igual eu mencionei, ela foi uma das primeiras, se não foi a primeira marca a cair na mão dessas corporações aí. A gente tem dois grupos que saíram engolindo essas marcas, né? Hoje em dia eles são o grupo Apex Tool Group e o Stanley Black Decker. Esses dois aí saíram comprando essas empresas familiares e aplicando processos ali agressivos de redução de custos e o segredo deles é pegar marcas familiares que tinham excelentes produtos, excelentes reputações e viver da reputação dessas marcas. Então eles pegaram ali a Crescent, Diamond, Utica, HK Porter, Wiz, né? E outras marcas também, menores, tinha, por exemplo, os alicates Leverage, os próprios Vice Grip, né? Essas marcas, elas foram, a maioria delas sendo absorvida por esses grupos, e quem resistiu bravamente e resiste até hoje é a Channel Lock, que é uma marca hoje em dia é extraordinária. E quem pega um alicate Channel Lock e usa, ele pode até parecer feio, né, e simples, a primeira, ou melhor, visto de longe. Eu mesmo tinha um preconceito enorme com os Channel Lock, até eu pegar, entender, usar, estudar, sentir, trabalhar, usar ele na prática e ver o resultado. Aí minha opinião sobre os Channel Lock mudou drasticamente, né? Porque a gente às vezes é iludido pela aparência da ferramenta. Os alicates Channel Lock de hoje em dia, eles têm uma aparência bem simples, né? Eles não focam naquele esmero de fazer ferramenta cromada, igual tinha nessa época aqui. As ferramentas, mas elas focam em engenharia funcional, né? Na funcionalidade. Então, para não trazer muita coisa aqui, depois eu faço um vídeo só falando sobre o Channel Lock, mas é porque, como eu mencionei, dessas corporações que saíram engolindo as empresas familiares, e a Channel Lock, ela é um símbolo de resistência, né? Um bastião de resistência que continua aí proporcionando ferramentas de altíssima qualidade, sem enganar o consumidor, ludibriar, viver de reputação, né? E aqui a gente tem, igual eu apresentei, um legado histórico. Esse vídeo aqui eu acho que já está ficando longo. O mais importante era apresentar, trazer à tona essa fase de ouro aqui da Crescent. E tem muitas outras marcas clássicas americanas que eu quero trazer aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mais organizado, contando a história, com linha do tempo, tudo certinho. Aqui eu trouxe foi um apanhado de fatos que vieram brotando aqui na minha memória enquanto eu apresento o alicate. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e até o próximo.